Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, dia em que, segundo a tradição, Jesus desencarnou na cruz. Mas ele nos salvou na cruz. O ato de pregarem ele na cruz, os pregos na sua carne, será que isso nos salvou? Eu acho que não, e nós vamos falar sobre isso agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter vocês comigo mais uma vez aqui no canal Ponto Espírita. Pessoal, eu continuo gravando aqui nessa madrugada, aqui no nosso cantinho do canal Espírita e também dos outros canais, tá certo? Mas eu prometo para vocês que em breve eu volto a gravar na varanda, porque eu sei que vocês gostaram muito do vídeo na varanda. Então esse aqui e o próximo ainda é aqui nesse local, mas o próximo, mas depois, né, nós vamos voltar lá para a varanda, que eu sei que vocês gostaram muito. E bom, pessoal, hoje, Sexta-feira da Paixão, né, um dia em que os cristãos, né, principalmente os católicos, guardam um sentimento muito grande de respeito, algumas pessoas até de luto. As pessoas têm essa tradição de não comer carne. Na época do meu avô, as pessoas nem conversavam, né, umas com as outras nesse dia, enfim. Mas eu queria falar com vocês o seguinte: Jesus nos salvou, é óbvio que Jesus nos salvou, mas não naquele ato, né, simplesmente de pregar ele na cruz. Porque senão, pessoal, não seria fácil demais? Todos os meus pecados Jesus já tomou para ele. O Espiritismo, ele nos ensina a buscar os ensinamentos, pessoal, de uma maneira muito criteriosa. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui nesse vídeo, sem querer ofender a fé de ninguém, sem querer ofender aquilo que as pessoas acreditam. Né, Frida? A Frida tá aqui comigo, ó. Pera aí, deixa eu tentar mostrar ela pra vocês. Olha aqui. Vocês já conhecem, né? Minha companheirinha, minha veinha. Olha só, ela tá aqui comigo, fica aqui comigo. Bom, não seria muito fácil para nós, pessoal, se Jesus já tivesse tomado os nossos pecados para ele? Mas nós vamos então buscar essa forma criteriosa aqui hoje, sem querer ofender a fé de ninguém, nem aquilo que as pessoas acreditam, né? Eu falo isso olhando para aquele quadro que vocês sempre veem no canal Espírita atrás de mim. Hoje ele está aqui na minha frente. Bom, veja só, pessoal. O Espiritismo nos ensina que ninguém é responsável pelos erros de ninguém, pelos pecados de ninguém. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. É óbvio que se eu influenciar alguém no mal, eu também sou responsável por isso. Mas eu sou responsável pelas minhas atitudes, não pelas atitudes de outras pessoas. Jesus não pode ser responsável pelas minhas atitudes. Ele não pode tomar para ele as consequências dos meus atos. Porque eu sou o Senhor do meu destino. A minha colheita será boa ou ruim de acordo com aquilo que eu plantar, que eu decidir plantar. Logo, seria muito fácil se eu quisesse ter uma plantação ruim, pensando, Jesus já tomou meus pecados para ele. Não, não é assim não. Não é assim não. Jesus tomou os pecados sim para ele, mas se você andar no caminho do mal, não vai, então você vai sofrer as consequências. Mas Jesus não pegou meus pecados para ele? Ou ele pegou então só das pessoas que caminham no bem e as que caminham no mal não? Mas então Jesus exclui as pessoas assim? Não, né, pessoal? Jesus nos salvou? Claro que sim, ele nos salvou. Mas ele nos salvou quando ele nos ensinou o caminho correto, o caminho para a nossa salvação. Mas nos salvarmos de quem? De nós mesmos. Jesus nos ensinou o caminho para nós
nos salvarmos de nós mesmos, das nossas más tendências, do nosso egoísmo, da nossa falta de humildade, do nosso orgulho. Ele nos ensinou o caminho para a gente sair disso. E Ele nos ensinou o caminho. Essa é a salvação. Foi assim que Ele nos salvou. E não por aquele ato de pregarem Ele na cruz. Veja, Ele nos deu um ensinamento poderosíssimo, que a gente fala muito aqui no canal. Ele nos ensinou a reforma íntima, quando Ele disse orai e vigiai. Porque nós temos que orar, porque a oração é a nossa ponte com a espiritualidade, mas nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Esse é o roteiro da nossa reforma íntima. E a gente só evolui praticando a nossa reforma íntima. Nós só nos salvamos de nós mesmos quando nós praticamos a reforma íntima. Então Jesus não nos salvou? Salvou ao nos ensinar a reforma íntima, ao nos ensinar o orai e vigiai. Não só esse ensinamento, eu estou dando esse exemplo de ensinamento dele. Então Ele nos salvou quando Ele nos ensinou o caminho correto. Quando Ele nos ensinou que é preciso que a gente vigie os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Porque os nossos pensamentos se transformam em palavras, as palavras em atitudes, as atitudes moldam o nosso caráter. Então foi assim que o Mestre nos salvou. Não foi simplesmente porque pegaram pregos e passaram esses pregos na carne dele. Não. Porque a missão dele era espiritual, não era material. O corpo morre, o espírito sobrevive porque ele é imortal. Não é o que fizeram com o corpo de Jesus que nos salvou. O que nos salvou foi os ensinamentos que ele nos trouxe. Porque a missão dele era espiritual e não material. Ele mesmo disse isso. Ele disse, sim, eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. O reino não é deste mundo. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a missão dele era espiritual e ele nos deu a salvação ao nos ensinar o caminho para que a gente evolua espiritualmente. Vocês conseguem compreender essa visão um pouco mais criteriosa? Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele não desceu. Não é para nos salvar através do sangue dele escorrendo. Isso era material. O corpo dele era material, perecível, como o nosso. Ele não desceu da cruz para nos dar exemplos de resiliência, de humildade, de submissão às vontades de Deus, para nos dar provas de que o Espírito vive a morte do corpo físico. Foi assim que ele nos salvou. Não foi a carne dele sendo rasgada por pregos. E ele nos salva todos os dias. Basta você querer. Porque naquele momento de dor, naquele momento de dúvida, de incerteza, a gente pensa, o que Jesus faria? É óbvio que a gente não tem condições de fazer tudo que ele fazia. Ele era um espírito evoluidíssimo. Tem essa palavra? Não sei. Ele era muito evoluído. Ele amava muito, demais, em um nível que a gente ainda não tem condições de amar. Mas a gente pode e deve ter ele como nosso modelo e guia. Isso os espíritos benevolentes nos dizem lá em um livro dos espíritos. Então, por mais que eu não consiga amar como ele amou quando estava aqui, ainda ama, claro, mas por mais que eu não consiga amar como ele amou, ele pode ser o meu modelo e guia. Eu posso me inspirar. Então ele pode me salvar a cada dia, todos os dias. Não foi somente naquela tarde daquela sexta-feira na cruz. De maneira nenhuma. Aquilo foi o desenrolar
dos eventos, porque nós, a humanidade da época, não conseguimos compreendê-lo. A gente não tinha condições de compreendê-lo, de compreender tanto amor. E mesmo assim ele veio. Mesmo assim ele nos salvou, nos ensinando o caminho da reforma íntima, nos ensinando o caminho correto até Deus. Então que nessa Semana Santa, pessoal, nessa Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, que a gente possa valorizar o ato de nos salvar. Um espírito tão evoluído que precisou fazer um sacrifício tão grande para reencarnar aqui com a gente, para nos ensinar, para nos dar exemplos e para continuar com a gente mesmo depois da sua desencarnação. Que a gente possa entender verdadeiramente a grandeza da missão desse espírito, que a gente possa permitir que ele renasça todos os dias na nossa vida, no nosso coração, que a cada dia, quando a gente abrir os olhos de manhã pela primeira vez, que a gente permita que ele renasça no nosso coração, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas como por ele? Através dos ensinamentos que ele nos trouxe. Ninguém vai ao Pai se não for pelos ensinamentos dele. E o Espiritismo veio como o consolador que ele prometeu para nos esclarecer sobre os seus ensinamentos e para nos mostrar que ele pode continuar nos salvando a cada dia, renascendo em nosso coração. Então eu queria falar sobre isso com vocês aqui no canal Ponto Espírita, porque a gente tem um vídeo bem detalhado hoje também no canal Espírita, mas eu quis aproveitar também esse momento para falar sobre isso com vocês aqui, dessa maneira um pouco mais, digamos, espontânea. Não que lá não seja, mas lá a gente pensa em tópicos para falar, e aqui sai do coração, né? Então eu queria falar com vocês sobre isso nessa Semana Santa, e que a gente possa permitir que ele renasça todos os dias no nosso coração, porque ele nos salvou sim, não com os pregos entrando na carne dele, mas com os ensinamentos valiosíssimos, tá bom? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, aqui no canal Ponto Espírita. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Confere aí também se a opção todas está marcada no sininho das notificações. Um fraterno abraço a todos e que assim seja!